E aí pessoal, aqui é o Henrique do Nerds da Banca. Hoje vou trazer mais um vídeo com uma temática que envolve o Spawn. E hoje a gente vai trabalhar o vampirismo nas histórias do Spawn. Vem com a gente que esse vídeo vai ser muito interessante caso você goste do tema. O vampirismo, ele é tratado em Spawn já tem um certo tempo, já tem umas histórias logo no começo. A primeira vez que o tema foi trabalhado no Spawn foi naquela minissérie Feudo de Sangue, escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Tony Daniel e pelo Kevin Conrad, que é essa série aqui, Feudo de Sangue. Essa minissérie, ela traz o mito do vampiro, mas de uma forma um tanto superficial. É mais ou menos uma marcação de territórios. E olha, é o seguinte, existem vampiros no universo de Spawn e a gente vai trabalhar com eles, né? Em algum momento a gente vai estar lá, mas não é aprofundado. A história é sobre o simbionte do Alcimos, que perde o controle e assassina algumas pessoas, e o vampiro, que é o antagonista da história, se aproveita disso para matar também e colocar a culpa no Spawn. E aí o Al ele tem que provar a inocência dele e ao mesmo tempo tem que prender lutar contra esse vampiro, certo? Na outra história em que os vampiros são introduzidos é em Spawn 71 e Spawn 72. Nessa história a gente conhece o primeiro vampiro assim com uma certa importância na trajetória do Spawn, que é o Wolfram, que é um vampiro que trabalha a serviço do céu, né? E ele vai lutar, entrar em confronto com o Spawn e posteriormente vai ajudá-lo a recuperar uma garotinha que foi sequestrada por um bando de vampiros. Só que mais uma vez o mito do vampiro nessa história não é tão aprofundado assim. Ele simplesmente continua marcando território. Ainda está aqui a ideia de vampiro no universo de Spawn. A gente vai trabalhar quando for a hora certa. Sem falar que essa edição, a edição 71, é a estreia do Brian Hogan nos roteiros do Spawn, né? Então ele que resgata essa ideia para o McFarlane para começar a se trabalhar. Mas o primeiro arco em que o vampirismo vai ser trabalhado no Spawn assim, de uma forma mais completa, de uma forma mais abrangente, é no arco O Reino, que começa em Spawn 107, certo? Vai até Spawn 113. É um arco de 7 edições, né, em que uma seita de vampiros chamada O Reino, ela chega a Nova York e ela pretende assassinar várias pessoas para purificá-las do pecado. É interessante que nessa proposta que o McFarlane traz e o Brian Hogan, é uma proposta de que os vampiros não são seres maus, mas são seres que vão praticar o mal em busca da purificação divina, em busca de merecer o reino dos céus e por aí vai. Por isso que é O Reino, o nome da minissérie. Da saga. Mas o mito dos vampiros, ele é bastante antigo. A gente viu que o McFarlane e o Brian Hogan se inspiraram nos mitos vampíricos modernos para criar essa história para o Spawn. Só que os mitos vampíricos eles remontam muito antes, à antiguidade da humanidade. Há relatos de mitos de pessoas, de mortos, que voltam à vida para beber sangue dos vivos, desde a cultura chinesa até a mitologia maia, por exemplo, passando pelas mitologias de matriz africana e pela Europa. Mas na Europa, mais especificamente nos mitos da Europa Oriental, onde se disseminaram os povos eslavos, onde o mito do vampiro ele é mais rico, ele tem mais características, mais histórias e é onde ele é mais inspirador para as obras de cultura pop, filmes, HQs, séries e por aí vai. Desses mitos vampiros, a gente pode destacar alguns em específico, como por exemplo os mitos russos e os mitos romenos. Na Rússia, a gente tem dois tipos de vampiros dos mitos eslavos, o Vurdalak e o Miertovek.
O Vurdalak é um morto, um vampiro que volta e ele vai sugar o sangue das pessoas próximas a ele. Já o Miertovek é um morto que volta, um lobisomem ou uma feiticeira que foi morto e aí volta. E ele volta tendo duas características que vão distingui-lo de outros monstros, que são o nariz ausente, ou seja, não tem nariz, o osso do nariz. Eu acho que fica uma imagem um pouco parecida com a do vilão do Harry Potter, o Lord Voldemort. E outra característica é o lábio fendido, o lábio inferior fendido, separado, bifurcado, que também são elementos, características que são utilizados em obras de cultura pop. Eu acabei de falar essa, por exemplo, do Lord Voldemort, do Harry Potter, mas, por exemplo, a questão do lábio fendido, se você assistiu algum dos filmes do Blade, especificamente do Blade 2 e do Trinity, existem vampiros que a mandíbula se abre, se quebra, né, em duas e abre uma boca enorme, cheia de dentes, que vai facilitar para o vampiro sugar o sangue da vítima, além de uma protuberância que brota da garganta e anestesia a vítima para sugar o sangue, né? Então são características que são absorvidas e utilizadas nessas obras da cultura pop. Mas os elementos que formam a base das características do vampiro, como a gente vê nos filmes, nos quadrinhos, são as características do vampiro romeno. E os vampiros romenos eles tiveram basicamente três tipos, que eram o Strigoi. O Strigoi era uma feiticeira ou um lobisomem que morria e voltava também, causando doenças em vilas, e ele tinha que se esconder da luz do sol, senão ele poderia explodir. Então, ao amanhecer, ele tinha que se recolher ao túmulo dele. Tinha o Nosferatu, que era mais concebido como um fantasma que sugava a energia vital da vítima. E tinha o Mundoi, que é o vampiro mais com as características mais familiares a nós. Então, o morto-vivo que suga sangue, que tem super força, que controla forças das trevas, que só sai para se alimentar à noite, que consegue hipnotizar as vítimas e por aí vai. Essas três características juntas, esses três tipos de vampiros, eles contribuíram para que o Bram Stoker ele criasse o romance dele, mesclando esses elementos e criando o vampiro dele, o Drácula, né, no seu romance. E aí chegamos à obra basilar que todas as outras obras de cultura pop, livros, quadrinhos, filmes vão se basear para falar a respeito de vampiros, que é o Drácula do Bram Stoker. Mas o Bram Stoker ele não começou do zero também. Existiram obras também predecessoras ao Drácula dele, que são Um Conto e um Vampiro, de John William Polidori, e Carmilla, de John Sheridan Le Fanu, que também traz o vampirismo. O Bram Stoker ele vai trazer o tema de uma forma muito mais aprofundada e muito mais didática para o leitor no livro do Drácula. E a grande sacada dele foi ter pego esses mitos de vampiro, né, do vampiro romeno, e ter mesclado com uma figura histórica real, uma figura que existiu, que foi o príncipe Vlad Tepes III, ou o Vlad Drácula. Por que esse nome Drácula? Drácula deriva de Dracul. Dracul significa em romeno dragão. O pai de Vlad III, Vlad II, ele era conhecido como Vlad Dracul, Vlad o dragão. Então seu filho, Vlad III, vai ser conhecido como Vlad Drácula, Vlad o filho do dragão. Só que pela crueldade e o comportamento do Vlad Drácula, o termo Drácula vai acabar se tornando filho do demônio para as pessoas. Por isso que o vampirismo também acaba sendo associado na mitologia judaico-cristã à figura do demônio, à figura das trevas, de Satanás, a oposição a Deus, né? Mas vamos falar um pouquinho do Vlad. Ele era um príncipe romeno, né? Ele era o príncipe da Valáquia, que era um reino submisso, um reino que era submisso ao reino da Hungria, né? Um principado submisso ao reino da Hungria. E
era, digamos que, a primeira linha de defesa contra a invasão otomana na Hungria. Por isso que era um local estratégico, um local muito importante. Vlad, ele foi criado na corte otomana, né, devido a um acordo de paz entre o pai dele e o sultão Maomé II, mas depois de um tempo, quando ele chegou à idade adulta, ele volta a Valáquia, reclama o trono e se torna comandante militar da Valáquia e luta contra os otomanos que o criaram. Ele acaba se tornando uma figura muito conhecida pela sua crueldade, por isso que o termo Drácula acaba sendo associado ao demônio, que é entre as medidas cruéis que ele tomava quando estava em batalha, ele ficou conhecido pelos empalamentos. E à medida que vai escorregando, a lança vai perfurando os órgãos internos, né? Uma morte extremamente cruel. E muitas pessoas relatavam que viam quando ele pegava uma taça ou um copo, colocava no final da lança, aparava o sangue que escorria pela lança e bebia na frente de todos, né? Já para imprimir esse ar de crueldade, esse ar de maligno nos inimigos, de que ele era uma pessoa que não deveria brincar com ele. Então, por isso que muita gente ficou, ele é o filho do demônio, porque beber do sangue, né, não é uma atitude de uma pessoa temente a Deus, né? E foi um dos motivos também que contribuiu para o Stoker pensar em mesclar o vampirismo, né, o ato de sugar sangue para sobreviver, com a história do Vlad Tepes III, né? Ele posteriormente é traído e é morto em uma das suas fortalezas militares, porque esse comportamento também acaba gerando diversos inimigos e opositores políticos de reinos vizinhos e até mesmo dos otomanos, que eram os inimigos declarados dele na época em que ele era vivo. Então você chega para mim e diz assim: Henrique, mas a origem dos vampiros lá na saga do Reino é totalmente diferente dos mitos dos vampiros. E realmente é diferente. A abordagem que o McFarlane e o Brian Hogan buscam para trabalhar a origem dos mitos dos vampiros, né, com aquele personagem principal, que é o Simão, o puro, na história, é diferente. Eles fazem um paralelo justamente com o polo oposto. Os vampiros surgem como se fosse uma seita ligada a uma figura messiânica, e eles começam essa prática de beber sangue, depois são perseguidos por outras pessoas, então acabam se multiplicando pelo mundo. Você percebe que o McFarlane e o Hogan, então, eles praticam uma espécie de desconstrução. No universo do Spawn, os vampiros eles deixam de ser necessariamente associados à maldade, ao inferno, ao diabo, ao demônio, à oposição, a ideia de oposição à figura divina, oposição a Deus, e são utilizados justamente no polo oposto. E se na verdade os vampiros eles tivessem uma história parecida com a história de Jesus Cristo. Assim, o McFarlane e o Hogan eles praticam uma espécie de desconstrução na origem dos vampiros, e para você desconstruir, você precisa saber de onde veio, né, de onde foi construído todo o mito do vampiro, né, de diversos locais. Os livros que eu utilizei para fazer esse vídeo, para embasar o argumento desse vídeo, são dois. O primeiro é esse aqui, História dos Vampiros, Autópsia do Mito, que é um estudo científico a respeito da mitologia dos vampiros, que foi escrito pelo professor da Universidade de Paris chamado Claude Lecoq-Tox. Esse livro aqui é de 2003, publicado pela editora Unesp. Talvez se encontre em sebos, eu não sei te dizer, mas é uma leitura muito interessante caso você tenha interesse nessa temática. E o outro livro que eu utilizei é Drácula, o Homem por Trás do Mito, que é um romance histórico que fala da vida do Vlad Tepes III, do Vlad Drácula. A autora Roberta Zugaib é uma brasileira que assistiu ao filme Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, e ela se interessou muito pelo personagem, viajou para a Romênia, para a Transilvânia, pesquisou vários documentos, várias histórias a respeito do Vlad Tepes III e juntou esses relatos num romance histórico muito bom, muito interessante. Esse livro ele é de 2005, a publicação dele, da editora Aleph,
Infelizmente não foi republicado mais, só que assim, é uma história espetacular. A gente percebe que a história do Vlad Tepes real é tão interessante quanto a do Vlad Drácula, lá do Romance do Stoker. Então era uma coisa que valia muito a pena a gente ver adaptada num filme, numa série, em alguma outra mídia. Infelizmente, acho que é uma coisa bem difícil de acontecer, mas a esperança, né, a gente sempre vai ter. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa viagem que a gente fez sobre o mito dos vampiros, né? É muito interessante, muito bacana você estudar e pesquisar sobre essa temática. Mais uma vez quero agradecer ao André pela edição do vídeo, que ficou espetacular, né? Ele manda muito bem nas edições. Mandar um abraço também para todo mundo aí que curte o Spawn Brasil, que está de olho aí no canal, que está de olho no site, né? A gente sempre está contribuindo, tentando trazer conteúdo para vocês. E eu espero que todos tenham gostado. Quero mandar também um abraço para o Léo Violador, que é a grande mente por trás da organização, né, desses canais de divulgação do Spawn aqui no Brasil. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo vídeo aí, mais uma contribuição do Nerd da Banca no Spawn Brasil. Grande abraço!